respeitados do país, o doutor Jean Gorenstein. Tudo bem, doutor? Bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês e com todos os ouvintes aí no Jornal Gente. Então, primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é isso, doutor, para onde estamos indo, né? Estamos caminhando realmente para um pico muito acima da expectativa, devemos ter uma coincidência aí de calendários, né, de casos respiratórios aumentando no outono, como o Covid, gripe, por exemplo, com a dengue. Qual que é o cenário que o senhor acha que está se desenhando? Bom, é muito importante nós entendermos que existe, vamos olhar pela história. A história mostra que a cada 5, 6 anos eu tenho um incremento do número de casos de dengue no país. Isso é natural. Então, desde lá dos primórdios, quando nós identificamos há mais de 2 décadas a dengue aqui no nosso país, assim, de forma não apenas endêmica, mas causando surtos, nós temos visto exatamente esse ciclo de 5 a 6 anos, um incremento natural da curva de casos. O que houve realmente agora, que agravou sobremaneira, antecipando a curva que nós geralmente observamos em abril e maio, nós começamos a observar já em janeiro, em decorrência do clima. O clima trouxe 2 binômios que são muito favoráveis para a procriação do mosquito Aedes aegypti. Quais são? Calor e chuva. E nós temos tido calor e chuvas por um período muito prolongado, já desde o finalzinho de outubro e novembro. Quer dizer, antes nós tínhamos calor, mas as chuvas eram menos presentes, mas desde então com chuvas torrenciais. Então essas condições fizeram com que todas aquelas expectativas de números que já seriam aumentados, mas que também aconteceriam no final de abril e maio, já estivessem presentes no mês de janeiro. Portanto, nós ainda teremos ascensão de número de casos. E é claro, se a gente tem uma proporcionalidade de para cada 20 casos, um caso é um caso grave e que pode ser fatal se não adequadamente conduzido de uma forma rápida, seguramente nós estamos falando que ainda muita gente vai ficar doente de forma grave e, infelizmente, vai morrer. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor fez uma atuação de fato marcante como secretário do Estadual de Saúde de São Paulo e tem autoridade para falar sobre esses assuntos todos. Eu queria saber do senhor o seguinte, dengue é um fenômeno cíclico, né? Todo ano tem. Este ano ganhou proporções nunca vistas, né? Já bateu todos os recordes, etc. e tal. E parece ter surpreendido as autoridades públicas de saúde. O senhor já foi secretário estadual, se ouve muito bem, aliás, na secretaria, e eu queria saber exatamente isso. Pode o governo, tem o direito, o governo, seja estadual, seja municipal, seja federal, de se surpreender com uma epidemia de dengue? De forma alguma. Até porque, como eu disse, e aí usando até a tua palavra, cíclica, nós já esperávamos que esse ano fosse um ano passível de números altos. Assim como pelas questões climáticas que já vinham se apresentando, então dizer que isso é uma grande surpresa não é uma verdade. Mas o que nós entendemos é que todas as ações que são estabelecidas em relação ao combate, elas são feitas diretamente lá na municipalidade. Lá no município em que exista o operacional. O operacional das prefeituras, das secretarias, tanto da saúde, especialmente, mas de infraestrutura, porque nós sabemos perfeitamente que o combate ao mosquito é a única forma que nós temos real no nosso meio de proteção da nossa população. E isso é algo que tem que acontecer ao longo do ano, não em períodos em que há mais chuva. Nós sabemos que o mosquito está aí presente. Nós temos até a questão dos hábitos dele em temperaturas mais baixas. E se diz, ou se dizia, que em temperaturas mais baixas havia uma menor replicação do vírus, talvez relacionada até questões hormonais da própria fêmea do Aedes aegypti, que procurava menos parceiros. Isso era uma discussão que se tinha lá atrás.
Mas hoje nós estamos enfrentando temperaturas altas ao longo de todo o ano. Então, dessa maneira, nós estamos tendo índice de dengue ao longo de todo o ano que se incrementam em momentos em que as temperaturas são ainda mais elevadas e com a conexão com a chuva. Então, a atividade dos municípios, da municipalidade, se torna imperiosa. 80% estão dentro das casas e que nós sempre tivemos a dificuldade de adentrar os profissionais da vigilância nas orientações, de identificação de focos e, ao mesmo tempo, 20% existem relacionados a patrimônios públicos, em praças, chafarizes, cemitérios, terrenos baldios. Portanto, não dá para simplesmente falar nós nos surpreendemos. Nós tínhamos que ter atividades ao longo de todo o ano, no controle dos ventores e orientando a população de forma adequada. A população não sabe que o ciclo de mosquito, desde o ovo até a formação de um mosquitinho novo, é uma semana. Então não adianta você falar, olha, você olha a sua caixa d'água. Tá bom, eu olho todo mês, adianta? Não, tem que ser toda semana. Ah, eu limpo a minha calha, porque chove, acaba empoçando com árvores, galhos, que eventualmente caem ali. E aí eu preciso fazer isso toda semana. Então, é essa forma de nós trazermos as pessoas para junto da gente, não em situações como essa, mas ao longo de todo o ano. Por exemplo, essa estratégia da Prefeitura Municipal de São Paulo é fantástica, da utilização de drones e com o uso de larvicidas. Isso é fundamental. Acreditem vocês, as pessoas acham que dengue é uma doença da periferia, de condições sanitárias ruins, e nós temos dengue no Jardim Europa, aqui em São Paulo, no Jardim América, aqui em São Paulo, porque algumas pessoas descuidam da piscina achando que não, isso não acontece aqui. Certa vez eu vi isso de um paciente que estava com dengue. Ele falou, não, o senhor está errado no diagnóstico, porque eu moro no Jardim Europa. E aí nós confirmamos o diagnóstico. E aí eu precisei orientar que o mosquito, ele tem asas, e ele não olha mapa. Ah, aqui eu vou, ali não. Ele vai, ela é cosmopolita, democrata, todo mundo vai ter dengue se não se cuidar, e se não cuidar não só do seu espaço, mas olhar o vizinho. Como o vizinho a gente não consegue ver pelos muros altos, o drone está aí para ajudar. Isso aí. Então, que seja usado, mas que a gente tenha campanhas o ano inteiro, né? Como o senhor está destacando. Agora, Jean, a gente tem um problema muito sério em relação à questão da prevenção. Isso sempre aconteceu. E eu me lembro que logo depois da pandemia, a gente teve uma alta bem expressiva de mortes por dengue em São Paulo. Esse ano, esses números vão ser provavelmente superados, né? Mas especificamente aí no ano seguinte à pandemia, eu me lembro que eu conversei com um médico para perguntar o porquê da dengue naquela época tá mais mortal do que nos outros anos. E o que ele disse é que tinha muita gente fragilizada por causa da pandemia, que pegou a própria Covid, ficou com o organismo mais fragilizado e aí ao ser contaminado também pela dengue, acabou não resistindo. O senhor acha que essa é uma tendência que permanece para esse ano, que além da alta de contaminações, a gente deve ter uma alta muito significativa de mortalidade também? Na verdade, o que existe é que à medida que eu vou tendo uma população vulnerável para vírus, porque entenda bem, à medida que eu tenho, por exemplo, dentro de um domicílio, numa casa, alguém que foi picado e logicamente se contaminou com a dengue, o mosquito está lá. E outros mosquitos estão lá. Então aqueles mosquitos que não estavam infectados vão picar aquela pessoa, até porque você tem ouvido que as pessoas que estejam com dengue devem obrigatoriamente usar repelente? Você tem ouvido isso? Mas essa é uma verdade, porque se eu protejo esse indivíduo que está com dengue com o repelente, obviamente eu impeço que eu contamine mosquitos no seu entorno e outras pessoas sejam contaminadas. Então, eu não tenho dúvida que nós teremos mais gente contaminada. E outra coisa, nós temos já a circulação de vários tipos de vírus em algumas regiões, muitas vezes 2 tipos de vírus. E à medida em que eu tenho sorotipos diferentes, se eu peguei uma vez dengue agora, nada impede de eu pegar a segunda dengue, o segundo sorotipo. E aí é o problema, porque a gente sabe que na segunda exposição, maior o risco de formas graves.
maior o risco de formas fatais. E quando a gente olha nas crianças que são indicadas na vacinação, que são o segundo grupo depois dos idosos, que são os mais acometidos de forma grave, por quê? Porque são as crianças que estão mais na rua, brincam, jogam bola, vão para a escola, e aí com isso elas têm a chance de se reexpor. Então essa é a grande preocupação. Então vamos ter formas graves. Agora, você estava falando do ano passado que nós tivemos grande número de casos de dengue, mas nós não só tivemos casos de dengue também tipo 2, que é um tipo que promove uma forma que a gente chama imunogênica mais grave, ou seja, ele estimula mais as nossas defesas, mas, por outro lado, isso é um fator de facilitação para formas graves. Mas nós lembramos que chikungunya também teve, nós temos Zika, e nós não podemos esquecer que é o mesmo vetor, é o Aedes aegypti. É ele que faz a elevação. Alguns estados, como por exemplo Minas Gerais, mesmo o Distrito Federal, já estão tendo disparadas de chikungunya, que é uma doença que mata, mas mata muito menos do que a dengue, mas principalmente em pessoas debilitadas, mas pode em algumas pessoas levar, pelo comprometimento das articulações, deformidades, olha que eu estou falando, permanentes. Então, é muito importante que nós tenhamos uma conscientização muito grande da importância realmente de evitar realmente esses focos, seja em casa, seja fora, que as políticas de saúde dos municípios sejam muito mais atuantes e tenham não só o fumacê, os drones, larvicidas, mas, como foi bem dito, nós precisamos mais de vacina. Infelizmente, o próprio laboratório se mostrou impotente em produzir mais vacinas. E é por isso que nós estamos à revelia daquilo que precisávamos, né? Que era imunizar a todos, principalmente o grupo de 4 a 60 anos, que é o grupo estudado da vacina. Mas nós temos uma esperança que ainda pode acontecer esse ano, que é a vacina do Butantan. E por que eu digo esse ano? Porque seguramente até setembro eles lançam os dados. Se os vêm se mantendo com uma proteção de cerca de 89,6%, quase 90% de proteção, 79,6%, quase 80% de proteção, eu protejo de formas graves e fatais, como é o intuito de uma vacina, e protejo contra os 4 subtipos, sorotipos. Dessa maneira, eu não tenho dúvida que, assim como aconteceu na Covid, a gente vai ter liberação emergencial para uma vacina como essa. Mas aí vai depender da capacidade do Butantan em produzir maior número de doses. Nós estamos conversando sobre a epidemia de dengue com o Dr. Jean Gorenstein, que é um especialista, foi também secretário do Estadual de Saúde de São Paulo e está aqui trazendo seus esclarecimentos, suas dicas, suas informações. Dr. Gorenstein, é o seguinte... A única coisa que, na verdade, protege as pessoas da picada é o repelente, né? O repelente usado em larga escala certamente prejudicaria a identificação de locais onde haverá um maior número, uma maior incidência de mosquitos, etc. e tal. Mas ninguém está querendo também servir de boi de piranha, né? Eu não vou passar repelente porque aí eu vou me deixar picar pelo mosquito, porque aí as autoridades vão ficar sabendo que por aqui tem mosquito da dengue, né? Ninguém vai se prestar a esse papel. Mas, assim, o que eu acho muito estranho, doutor Gorenstein, eu estou falando como cidadão leigo, né? A gente fica assim observando nas prateleiras do supermercado. Aliás, vou fazer supermercado daqui a pouco e vou constatar isso mais uma vez, como eu faço semanalmente, a escalada de preços dos repelentes, né? Uma bisnaguinha de repelente que custava R$14, passou a 26 e está por aí, né? Já tem outros que já chegam a R$40, e é sempre uma dificuldade maior, cada vez maior para as famílias brasileiras, a imensa maioria, esmagadora maioria das famílias brasileiras, de poder comprar o repelente. E eu fico muito inconformado com o fato de que as autoridades de saúde nem sequer tangenciam, nem sequer mencionam longínquamente
a possibilidade de comprar e distribuir repelente, sobretudo entre a população, o público SUS, né, sobretudo, digamos assim, né? Não, mas nem sequer menciona isso, nem sequer menciona, né? Esses dias eu vi um negócio assim, eu achei uma coisa engenhosa, não sei se funciona, mas me disseram, pelo que eu li, funciona. Já desenvolveram até uma tinta de parede hoje, que funciona como inseticida. É inofensiva para o ser humano, mas também ninguém vai ficar lambendo parede, né? Mas mata mosquitos, o que é muito interessante. Quer dizer, a gente não vê nenhuma providência nem nessa direção, por exemplo, no sentido de fazer com que as escolas sejam pintadas, sejam com esse tipo de tinta, à medida que isso for necessário, né? Vai precisar pintar a escola, então pinta logo uma tinta como essa, né? Nem muito menos de distribuição de repelente. Por que o governo tem essa atitude? O SUS distribui camisinha, distribui absorvente. Eu estava mostrando aqui agora há pouco, antes da sua entrevista, a mensagem que eu recebi do Ministério da Saúde com dicas de como eu posso conseguir absorventes, está aqui no meu celular. Não é do meu interesse, mas enfim, isso no dia nacional, o dia D de combate à dengue, é meio patético, né? A gente mostra mesmo como o Ministério da Saúde está desconectado dessa questão. Por que as autoridades não distribuem repelente, doutor Gorenstein? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que viver é o mundo real e o mundo ideal. O mundo ideal é que nós tivéssemos acesso mais barato aos repelentes. Isso, sem dúvida alguma, com toda a questão de taxação, impostos muito mais reduzidos ou inexistentes, para que a gente pudesse criar uma proteção para a população de forma geral. Principalmente nessas áreas, que são áreas que estão vivendo epidemias, já não são áreas endêmicas, mas são áreas epidêmicas. Então, dessa maneira, a gente precisa ter a proteção maior para a nossa população. É fundamental isso. E, especialmente, grupos que têm o risco de fazer formas mais graves. Como eu disse, os idosos são os primeiros grupos. Por que eles não foram escolhidos para a vacina? Porque as vacinas foram testadas de 4 a 60 anos. Mas eles são um grupo que desenvolve forma grave e fatal. Então, eles teriam, se eu tivesse que elencar a necessidade, esse é um grupo para receber repelente. Qual é outro grupo? Mulheres grávidas. Mulheres grávidas que eu vou estar protegendo do Aedes aegypti. Então, tanto para Zika, tanto para dengue, quanto para chikungunya. Isso é fundamental. Mulheres grávidas. E a oferta para aqueles que sejam portadores da doença, portadores de dengue propriamente dita, e que teriam que usar os repelentes como forma, sim, de proteção, uma para outros, para não contaminar outros insetos, outros mosquitos, e no que tange à evolução das semanas subsequentes, não terem o risco de se reinfectarem com outro tipo de sorotipo, né? Então, sem dúvida alguma, agora, por que não compra? A gente sabe que alguns municípios fizeram. Então, vai depender, sim, da boa vontade, de uma boa condução do secretário da Saúde de cada um desses municípios, que entenda que isso é uma forma de proteção à vida enquanto nós não temos a vacina disponível para a nossa população. Agora, doutor Jean, sobre a possibilidade no futuro de que a gente tenha a gente vai ter, né, esse pico de casos de dengue e de casos de gripe. Como que o senhor analisa esse cenário e essa questão também, já que a gente está falando de vacina, de antecipar, né, a vacinação contra a gripe? É uma medida que deve ter alguma eficácia em relação a pronto-socorros? O senhor acha que há uma chance, de fato, de que São Paulo possa decretar emergência para já ir começando a tomar algumas atitudes, como ampliar leitos, entre outras, para evitar um cenário pior? Eu acho que assim, a gente vai ter uma congruência de doenças respiratórias, entre elas Covid e gripe. Infelizmente, nós isso vamos ter. Nós temos pessoas que não fizeram uso sequer da segunda dose. Olha, a gente não está falando nem da quinta dose, que a gente já não vai falar mais de quinta, sexta, mas dose de reforço. E essas são as pessoas que estão internando hoje, muitas vezes até jovens. Você pergunta, quantas vacinas você toma? Ah, doutor, eu acho que uma. Acho. Então, óbvio que a gente vai ter essa congruência de doenças respiratórias, entre elas a gripe e a própria dengue lá na frente. Então vai ser fundamental
que haja uma estratégia, como bem disse, de antecipação dessa vacinação, dando a chance que quando nós começarmos aí no finalzinho do nosso outono e inverno, todo o grupo de risco já esteja imunizado. Nós temos que atingir essa meta para garantir que essa população, que é a população que evolua de forma mais grave geralmente, seja o grupo que não venha adoecer e que não venha necessitar de internação hospitalar. Então isso já vai ser um grande passo. O outro aspecto é que a ciência, que os pronto-atendimentos, os pronto-socorros, as unidades de saúde, podem terão uma demanda maior em relação à dengue. E que daí vão ter que ter uma unidade anexa àquelas tendas que são feitas, porque é exatamente ali que você faz a triagem de quem é o indivíduo grave ou não. A tenda, ela é um ambiente externo ao hospital, mas fica dentro de uma área hospitalar. Ela acomoda esses pacientes que tenham sintomas que sejam afastados dos quadros respiratórios. E, por outro lado, aqueles graves já imediatamente são colocados para dentro do hospital. Então, isso, sem dúvida alguma, os municípios terão que ter essa estratégia de se anteciparem para que não haja risco dessa conjunção de pessoas dentro do hospital, porque aí você deixa de atender quem é o mais necessitado no que tange a gravidade. E aí você tem o risco de não atendê-lo e ele morre dentro do hospital esperando um atendimento. Então, é dessa maneira, de uma forma organizada, estratégica, que as autoridades, especialmente da área da saúde, têm que estar atentas para esse futuro das próximas semanas. Doutor Gorenstein, eu como especialista, queria que o senhor refletisse conosco sobre uma dessas suspeitas que surgem nessas ocasiões, né? A gente se lembra que na época da Covid havia muito isso, né? Muita gente lançando dúvidas, teorias conspiratórias, etc. E tem um assunto que eu gostaria que o senhor comentasse, que é uma experiência desenvolvida, é um programa das Nações Unidas de combate ao mosquito e as doenças que os mosquitos transmitem, né, sobretudo na América Latina e também na África. E, inclusive, teve um forte apoio financeiro do bilionário Bill Gates, que eu acho que ele fez uma doação de 150 milhões de reais para essa experiência, ou para esse programa que desenvolve mosquitos geneticamente modificados, né? Eu achava que só existia soja transgênica, mas não, tem também o mosquito transgênico. Bom, o que há muita gente suspeitando que a soltura de milhões de mosquitos transgênicos aqui no Brasil pode estar por trás, alguma coisa deu errada e, na verdade, esses mosquitos geneticamente modificados passaram também a transmitir a dengue. Isso faz sentido, doutor? Não, é uma bobagem muito grande essa fala, até porque essa seria uma forma fantástica que a gente poderia se utilizar. Algumas cidades fizeram testagens, algumas cidades do estado de São Paulo, alguns municípios, assim como na Bahia, principalmente quando nós tivemos uma alta taxa de dengue alguns anos atrás, e no Rio de Janeiro foi uma experiência muito interessante, fazendo com que a modificação genética desses mosquitos fazia com que eles acabassem procriando, ou na fecundação das fêmeas, criando mosquitos que não atingissem a idade adulta. E o que eles perceberam, eu vou fazer uma colocação, inclusive, que foi feita por uma entomóloga, que eu achei excelente, que estuda mosquitos. Eles diziam assim: esses mosquitos não apenas eram transgênicos, como alguns eles chamavam de transgêneros, porque eles não procuravam as fêmeas. Olha que coisa. Então isso ajudava a redução do número de mosquitos existentes naquela localidade. Com isso, diminuindo a chance de multiplicação e de transmissão, claramente, de doenças. Só que existe uma questão de custo. Para você ter uma ideia, hoje uma cidade de 50 mil habitantes precisa uma média de lançamento em 8 meses de mais de
10 milhões de mosquitos transgênicos. E isso tem um altíssimo custo e muitas vezes a municipalidade acaba entendendo que são mais de 5, 6 milhões de investimento numa condição como essa. Então, muitas vezes existe todo um gestor público, ele avalia muito gasto, ele tem órgãos gestores que vão falar, aonde você está usando esse dinheiro? Com 5 milhões você não podia fazer mais fumacê, mais campanha. Então ele entende que ele vai acabar usando e se utilizando de outras possibilidades para proteger a sua população, os seus munícipes. Então essa é uma pena, que se a gente tivesse algo mais acessível no ponto de vista de custo, isso seria implementado muito mais nas municipalidades e seguramente seria uma forma de nós ajudarmos na contenção da procriação do número de mosquitos. Agora, doutor Gorenstein, a teoria da conspiração não para aí, né? Além do Bill Gates, na verdade a Fundação Bill e Melinda Gates haver financiado o desenvolvimento dessa pesquisa de criação desses mosquitos transgênicos, né, que estão gerando algumas suspeitas e tal, tem também o fato de que a mesma fundação também fez aportes de investimentos importantes na empresa japonesa Takeda, que é exatamente a fabricante da vacina Qdenga contra a dengue. Essa é a teoria da conspiração completa, né? De um lado, financiando mosquitos ou a produção de mosquitos transgênicos que não teriam dado certo, e de outro lado, financiando a vacina que protege as pessoas da doença. Mas nada disso faz sentido, né, doutor Gorenstein? Sem dúvida. A gente vê aí como a mentalidade humana ninguém seria tão canalha assim, né? Não, sem dúvida. Principalmente um homem que investe e faz doações em universidades, em laboratórios, no sentido de conseguir laboratórios para pesquisa, não para se desenvolver produtos, vacinas, para proteção do mundo. Então, se todos grandes bilionários tivessem o mesmo perfil do que o Bill Gates, sem dúvida alguma. Agora, a gente vê a perda de tempo, né? Esse indivíduo que coloca uma fake news dessa, ele poderia também estar ajudando a dissipar informação, orientação. Seria muito melhor, ele faria muito mais para o nosso país. Sem dúvida nenhuma, que a gente perde de tempo, de energia e de vidas, né? Com fake news é brincadeira, doutor. Cláudio, podemos encerrar com o Dr. Jean Gorenstein por aqui? Tem mais algum questionamento? É uma pena, passou rápido. Muito obrigado, doutor Gorenstein, uma grande entrevista, muito esclarecedora mesmo. Obrigada, doutor. Olha, muito obrigado, é sempre um prazer estar conversando com vocês. Vocês têm um trabalho de utilidade pública que é extremamente importante, estamos sempre à disposição. Obrigada, doutor, até mais. Um grande abraço. 9h50, tem mais um intervalo. Daqui a pouquinho o Jornal Gente está de volta. Trânsito. Destaque agora é para o sistema Anchieta Imigrantes, que vai aumentando o seu movimento.